Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, o Ministério Público de São Paulo apura o suposto fim da trégua entre as duas maiores facções criminosas do país. Eu acho que precisa ficar bem claro, né? Facções criminosas, veja só. Pelo menos uma circular que teria sido assinada pelo Comando Vermelho, datada em 28 de abril, aponta que a relação de paz com o primeiro comando da capital chegou ao fim. A trégua, anunciada em fevereiro, tinha o objetivo de cessar as mortes entre os grupos, reduzir os custos com a guerra e garantir a continuidade dos negócios ilegais, dos crimes, né? Um dos motivos para a ruptura, segundo autoridades que investigam as facções, são rixas regionais que inviabilizaram o acordo costurado pelos chefes presos e que ele prosperasse. Eduardo Costa, tem hora que a gente começa a falar sobre essas duas facções, parece que a gente está falando de instituições que são dotadas de legalidade, né? É importante dizer que a gente está falando de dois grupos criminosos maiores do mundo que ora estão juntos, agora a gente não está mais. Parece que, sei lá, que são instituições comuns do dia a dia, mas precisa ficar bem claro que são instituições criminosas. Bom dia. Bom dia. Ô Júnior, eu tô para te dizer que, exceto algumas autoridades do alto escalão da segurança pública, ninguém sabe mais dessas histórias que o Renato Dias Neto, sabe? E agora que eu estou trabalhando com ele lá no Alterosa, eu fico impressionado, porque ele sai na frente com essas informações todas. Na segunda-feira, Júnior, meio-dia, ele estava com um comunicado. Ele leu o comunicado na Alterosa, segunda-feira, meio-dia. E é o seguinte, primeiro tem algumas características, né? O Comando Vermelho é territorialista, ele quer ocupar espaço. O PCC é mais financista, ele quer faturar. Segundo que, assim como, por exemplo, você viu agora uma união que estão fazendo do Partido União Brasil com o PP? Uhum. Embora ambos tenham uma linha política, ali você vai misturar água e óleo. Vai dar confusão pra caramba nos estados. Porque a realidade, o Brasil é muito grande, a realidade regional é muito diferente da nacional. Então você vai aqui no Morro das Pedras, o couro canta, amigo. O couro canta. Outro dia eu contei essa história que mataram um rapaz que é do Comando Vermelho, os caras mandam ele limpar e não quer nem saber. Então tem aquela história, né? Eles estão mais concentrados. A gente já falou que várias vezes que tem um presídio mineiro no Triângulo específico pra gente do PCC, dada a proximidade com São Paulo. E tem um outro em Juiz de Fora específico pra gente do Comando Vermelho. E eles fizeram essa proposta de pacto exatamente para parar de se matar dentro dos presídios, fora dos presídios e dividir espaço. Em outras palavras, capitanias hereditárias, eu fico aqui, você fica ali, a gente fica bem. Mas os conflitos regionais não deixam. Então, Júnior, para encerrar dentro do pouco que sei, viu, gente? Do pouquíssimo que sei, nós estamos lascados. Estamos lascados. E no caso de Minas Gerais, me impressiona absurdamente a indiferença do governo do estado, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, a diferença nossa diante da gravidade do que se instalou nos últimos anos, especialmente nos últimos meses, e do que vem pela frente. É algo absurdamente assustador. Ô Júnior, eu preciso da autorização por questão de YouTube, mas eu devo rodar o vídeo. Se não rodar o vídeo, pelo menos o áudio no Rádio Vivo, do anúncio formal via Instagram dos responsáveis pelos bailes funks da Serra, cancelando os bailes. Quer dizer, o jovem de periferia, o jovem pobre, ele não tem opção de lazer, de cultura. Não tem. O Estado, eu digo Estado enquanto ente, ele não se preocupa em garantir o mínimo de diversão para essa gente. Gente que tem 17, 18 anos, precisa queimar energia. Então eles vírgula, né? O tráfico começou a organizar esses bailes funks exatamente para fazer o seu negócio e tal. Mas aí, Júnior, é sexo na rua, é cocô, xixi e vara madrugada. E eu tô bradando na Itatiaia há pelo menos 10 anos. Alguém tem que chegar lá e falar em nome da prefeitura ou do governo do estado, fazer uma mediação. Falar, gente, vocês aqui na Serra, por exemplo, tem a Praça do Cardoso. Quem sabe se é um lugar bom pra gente fazer de 3 da tarde a 9 da noite, aí vocês param, vão dormir. E aqui, o responsável, não deixa, pede pra não fazer sexo no meio da rua, na porta dos outros, nem xixi, essas coisas.
dá um mínimo de organização. Como não houve entidade pública, agente público para tomar uma providência, eles, eu não vou dizer quem, porque eu não sei efetivamente, mas alguém que manda mesmo na Serra, está anunciando que os bares estão suspensos até segunda ordem. O vídeo, Júnior, eu convido todo mundo para escutar às 10 horas. É impressionante como é que é bem feito, bem editado e como é que é bem colocado. Dizendo, a gente gostaria de ser feliz, mas não estamos sendo felizes, então está suspenso. E você duvida que vai suspender? Dúvida nenhuma. Manda quem pode? Parece que tem juízo. Ô William Travassos, o fim dessa trégua, isso é bom ou ruim? Eu fico pensando pro ouvinte que está acompanhando a gente agora, em um determinado lugar aqui em Minas Gerais, que tenha uma das duas facções ali comandando aquela região. Isso é bom ou ruim, na sua opinião? Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia aos ouvintes da Itatiaia, bom dia, bancada. Eu fico no início da tua fala, né? Porque a gente está discutindo sobre facção criminosa e sobre a relação comercial de duas organizações que dividem território no país. Isso é vergonhoso. Acredito, diferente do Eduardo, quando a gente fala que o Estado de Minas Gerais, que o Edu toca no ponto do Estado de Minas Gerais, né, que a gente não está conseguindo avançar nesse enfrentamento. O Estado está fazendo muita coisa, principalmente em relação à relação do Consul dos estados, da relação dos estados do Sul e Sudeste, muita integração de informação, operações policiais envolvendo as forças policiais dos estados em parceria, Polícia de Minas, Polícia do Rio, enfim. Tem sido feito um trabalho, mas esse é um trabalho que a gente não pode excluir o governo federal, a gente não pode excluir a justiça brasileira como um todo, porque o Estado de Minas sozinho não vai conseguir fazer isso. Nós temos 90 facções criminosas no país. O PCC, Primeiro Comando, Família do Norte, enfim, e cada um dominando o seu território. A ideia é dominar o território, é expandir. Tem um pesquisador, o Alessandro Visacro, que a gente já não tem que mais tratar isso como um bandidinho que está determinando uma ordem aqui na Serra. Na verdade, o que a gente está vivendo é uma insurgência criminal. São grupos paramilitares fortemente armados, tropas com poder de enfrentamento ao Estado. Eu, quando comecei aqui na Itatiaia, eu vivi 15 anos na Record, acompanhando o trabalho policial, eu falei sobre a presença dessas facções e o que eu ouvi nessa bancada aqui, que a Polícia de Minas era diferente e que isso não ia acontecer aqui. Eu avisei isso lá no início, em 2023, se não me falha a minha boa memória, em outubro de 2023. Hoje, para além de estar aqui na Itatiaia, eu apresento o Brasil Urgente na Band. Já fiz uma série criminal aqui na Itatiaia e também na Band. E a gente vem monitorando todo esse trabalho de inteligência para o enfrentamento. E a conclusão que a gente chega, até porque quem confirmou essa história da trégua é o Lincoln Gaquia, que é um promotor ameaçado pelo PCC. As forças de segurança sabem, a gente só não está conseguindo lidar por dificuldades nos entraves da informação, porque a informação é centralizada. Hoje no país, a troca de informações está muito relacionada ao teu relacionamento pessoal com uma determinada instituição ou com um agente. As propostas já foram apresentadas. O que falta é o governo federal assumir a sua responsabilidade e enfrentar o crime como tem que enfrentar, e não do jeito que a gente está vendo. Ô Rita Mundim, que negócio maluco isso tudo, né? A gente fica olhando para essa situação, fala, poxa, a gente tá falando de duas empresas que estão se unindo, a gente tá falando de duas empresas que estão terminando a sociedade. É um negócio muito, muito bem organizado e muito bem direcionado e com diretrizes muito claras, né? A gente tá vivendo, não sei, a sensação que a gente tá num filme. Bom dia para você. Ô Júnior, que filme, né? Um filme de terror. Então a gente não está falando de duas empresas, nós estamos falando de dois conglomerados que atuam no país inteiro. E aí eu fico muito com a fala do William e vamos tentar traçar uma linha do tempo. Então, se a gente olhar na linha do tempo do Brasil, como é que isso surgiu? Infelizmente, esse modus operandi começou no Rio de Janeiro, com a contravenção, com o jogo do bicho. E o jogo do bicho, ele era e é territorial e tem um objetivo financeiro. E, ao longo do tempo,
por omissão do governo federal, e graças a Deus realmente a nossa polícia é diferenciada e é muito diferenciada. Então Minas Gerais não vive o terror que os cariocas vivem. Então nós estamos tentando com muita inteligência e sem recursos. Então falta dinheiro para a segurança há anos, como falta dinheiro para a educação, como falta dinheiro para a saúde. É porque essa não é mais a prioridade do Estado. A prioridade do Estado é que o cidadão que contribui, que paga os impostos, que ele também se vire na segurança, na educação e na saúde. E nós estamos convivendo com essa omissão cada vez maior do Estado, e o Estado jogando isso para cima da sociedade. E a sociedade continua pagando cada vez mais impostos para não ter os bens e serviços coletivos que ela financia. Quer dizer, ela financia, mas o dinheiro não vai para onde ele deveria ir. Então esse é o grande problema estrutural do Brasil. A contravenção no Rio virou milícia, e essas milícias viraram facções, e isso se espalhou pelo Brasil. E aqui em Minas, graças a Deus, apesar da falta de recursos, apesar das condições no limite que a polícia tem atuado, né, toda a força de segurança, nós somos o estado ainda bem mais protegido do que outros estados no país. Mas eu quero aqui dizer de novo também, há que se fazer uma reforma no judiciário. Nós temos leis, mas nós não temos justiça, e a omissão da justiça é que dá território para que essas facções proliferem no país, e elas estão se infiltrando na sociedade. É o que o historiador aí que o William citou falou. Então nós estamos convivendo com um novo nível da criminalidade. É a criminalidade institucionalizada. Vê esse acordo de bandido, solta comunicado que a gente lê no rádio e na televisão. É só aonde há a falta da justiça, aonde há a omissão do Estado, que permite a proliferação da bandidagem. Ô Marcelo da Fonseca, e essa história aí de fim de trégua e tal, entre duas das maiores facções criminosas do mundo, hein? Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu fico preocupado, Júnior, porque toda vez que tem esse tipo de guerra, tanto dessas facções maiores quanto de gangues menores, a gente vê que quem mais é prejudicado e quem paga com a vida é o povo, né, o povo mais pobre nas vilas e favelas. Essa guerra vai resultar em bala perdida, vai resultar em ônibus queimados, né, o trabalhador que no dia seguinte não vai ter o ônibus para ir trabalhar, e isso me deixa muito preocupado. Tem até um dos anuários da segurança pública, de alguns anos atrás, ele tentava investigar o motivo da queda do número de homicídios no Brasil. E uma das justificativas era esse acordo entre essas duas facções. Então eu fico preocupado porque esse aumento provavelmente vai resultar em gente pobre sendo morta nas favelas. Eu preciso falar duas coisas. Vai lá. Primeiro, quando o Travasso disse que alguém da bancada contestou a gravidade do problema, esse alguém fui eu. E eu não sou poste, eu não tenho o menor problema de admitir que até 4 meses atrás eu não tinha noção da gravidade. Não tinha. Esse é um ponto. Outro, eu não posso me calar ao ouvir que Minas, a polícia é maravilhosa, que o governo está fazendo, que a culpa é do governo federal. Gente, nós todos sabemos que a nossa polícia é boa, mas ela depende de uma série de circunstâncias. Nós todos sabemos, e Rita falou que o judiciário deixa a desejar no prosseguimento da persecução penal. Agora, o Lula chamou os estados para fazer uma reunião para discutir. O Caiado foi lá e desancou o Lula, mas foi. O Zema não foi. Esse Lewandowski, que eu particularmente não gosto, ministro da Justiça, o Júnior, ele chamou os estados, ele conversou com todos os estados, ele conversou com o Congresso, e na hora de entregar a proposta lá no Congresso Nacional, ele falou assim: nós não queremos tomar o protagonismo dos estados, só queremos ajudar, e o nosso foco são as facções. Eu não vi uma palha movida do governo de Minas para falar, tamo junto. Então, esse Comando Vermelho, vamos voltar a Ilha Grande, né? Anos 70, época da dita dura, eles botaram no mesmo presídio, Júnior, eles botaram Escadinha, Rogério Langruber, eles mostraram bandido e preso político. E isso começou ali, foi crescendo. É claro que Minas Gerais não está no nível do Rio e de São Paulo. Mas, Júnior,
de 4 meses para cá, com o que eu já vi, nós estamos muito perto, mas muito perto mesmo. E é na Cabana Pai Tomás, aqui na região oeste de Belo Horizonte, é em Teófilo Otoni, é em todo lugar. E nós estamos esperando o pior acontecer para reagir. Sobre o baile da Serra, deixa eu fazer uma observação. Ontem prenderam 5 pessoas envolvidas na receptação de joias, de roubo de joias no centro de Belo Horizonte. Sim. Entre os 5, você tinha pai e filho, né? Os dois como receptadores, e o filho também estaria atuando no roubo. E um dos caras seria o organizador desse baile informal da Serra, e por isso que o baile teria parado. Foi informação da apuração da Itatiaia. E vou passar mais uma para vocês. Eu não sou mãe de Ná nem nada, mas a gente está acompanhando o roubo de motos de alta cilindrada no modelo Big Trail. Ontem teve um assalto à mão armada em Brumadinho desse tipo de motocicleta. Pode anotar, a gente vai começar a viver essa realidade. Diferente de São Paulo e Rio, hoje você consegue andar com esse modelo aqui, mas provavelmente essa realidade vai mudar muito em função desse controle de território e desse mercado do crime organizado. O crime organizado no Rio só fatura 15% do faturamento dele está relacionado ao tráfico de drogas. O resto é só controle de território, venda de gás, água, luz e roubo de carros e tudo mais que eles podem fazer.